É muito bom estar aqui mais uma vez no dia. Quer dizer, hoje é a primeira vez, né? Mas mais uma vez lendo o livro de 1 Timóteo. Eu vou começar lendo o capítulo 6 e hoje é o último capítulo do livro de 1 Timóteo, que é uma carta que Paulo, um homem mais velho, mais idôneo, mais experiente, escreveu para um jovem chamado Timóteo, que era líder de uma comunidade de fé. Então eu vou ler o capítulo inteiro na versão da Nova Bíblia Viva. Os escravos que abraçaram a fé devem trabalhar arduamente para os seus senhores e respeitá-los. Que nunca se diga que os seguidores de Cristo são maus trabalhadores, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos seus ensinamentos. Se os senhores deles forem crentes, isso não é desculpa para perderem o respeito. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais ardorosamente, porque um irmão na fé está sendo ajudado pelos esforços deles. Ensine estas verdades e incentive todos a obedecê-las. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Esta pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja e cólera, e que só conduzem à difamação, a acusações e suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade com contentamento. Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e nada podemos levar quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. Mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e em muitos desejos tolos e nocivos que lhes causam dano e ruína e finalmente levam à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, é um homem de Deus. Fuja de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Recomendo-lhe diante de Deus que a tudo da vida. Então vou repetir o versículo 13. Recomendo-lhe diante de Deus que a tudo da vida e diante de Cristo Jesus, que deu um testemunho perante Pôncio Pilatos, que você cumpra tudo quanto ele lhe mandou fazer, a fim de que ninguém ache falta alguma em você, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no devido tempo Cristo será revelado. Ele é o bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único imortal e que mora em luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum homem jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja honra e poder e domínio para todo o sempre. Amém. Diga àqueles que são ricos no presente mundo que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro que logo acabará, mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para nossa satisfação. Ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida frutífera. Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você.
Evite as discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam de seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. Algumas destas pessoas acabaram perdendo a coisa mais importante da vida, se desviando do caminho da fé. Que a graça divina esteja com vocês. Este foi o capítulo 6 de 1 Timóteo. Oi, primo Rogério, que Deus te abençoe. Um bom sábado para você, desde já. Então agora eu vou ler os comentários que eu escrevi no ano de 2015. Gente, aí nós já estamos no ano de 2016. Eu li o capítulo 6 de 1 Timóteo no dia 11 de janeiro de 2016. Então agora vou compartilhar com vocês as minhas observações. Eu comecei pelo versículo 1. Os escravos que abraçaram a fé devem trabalhar arduamente para os seus senhores e respeitá-los, que nunca se diga que os seguidores de Cristo são maus trabalhadores, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos seus ensinamentos. Então, o meu comentário foi: a importância de executar bem uma tarefa é a mesma de servir bem a Deus. Então, eu sirvo bem a Deus quando eu cumpro com dignidade, com o melhor que eu posso oferecer no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, servir a Deus não é algo exclusivo que a gente faz num templo. Minhas unhas estão péssimas, mas daqui a pouco eu arrumo. Mas voltando aqui para o que realmente importa. A gente servir a Deus significa fazer bem todo o trabalho que chega às nossas mãos. E isso Paulo fala para Timóteo. Em outros trechos da Bíblia, até Paulo também fala, por exemplo, para os Efésios, para os irmãos, que estão em Éfeso, que a gente precisa trabalhar para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, tarefas que são simples, é aquela velha história, não é tão velha assim porque hoje, nos dias de hoje que eu ouço mais, para a gente fazer o ordinário. Ordinário é o que está na ordem, digamos, do dia. Fazer coisas do nosso dia a dia, como lavar uma louça, secar uma louça, guardar a louça, arrumar a cama, levar filho na escola, buscar, fazer uma feira, preparar um alimento do dia a dia. São coisas tão simples, comuns, são coisas comuns e que às vezes a gente não dá o devido valor e faz de qualquer jeito. E o que Deus ele quer que a gente faça muito bem as coisas do nosso dia a dia. Porque em cada coisa que a gente faz bem, a gente revela Deus e a quem nós servimos. Então não podemos nos esquecer que nós somos representantes de um reino. E nesse reino há um rei que quer que todos os seus servos, todas as pessoas que participam deste reino, vivam e demonstrem e expressam e recebam amor, paz e justiça. E isso a gente só consegue porque nesse reino, um príncipe da paz, que é Jesus, deu a vida pelos participantes deste reino. Na verdade, Jesus deu a vida por todos, como eu já comentei nas leituras anteriores de dias passados. Jesus é o Salvador potencial da humanidade, mas ele só é Salvador real e pessoal daqueles que creem e o recebem como único e suficiente Salvador, e ele se torna o Senhor da vida desta pessoa e essa pessoa começa a fazer parte deste reino. E aí eu comentei também o versículo 4. Que eu coloquei, eu vou ler o 3 porque o 3 serve para contexto do 4. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Esta pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja e cólera e que só conduzem à difamação, às acusações e suspeitas malignas. O que eu escrevi foi: há falsos mestres que produzem cristãos doentes.
Eles levantam várias questões que não são espiritualmente edificantes e se dedicam às contendas de palavras. Uma coisa que eu acho muito, muito importante na vida de cada um de nós é a gente não procurar um salvador da pátria. Não existe um ser humano que é capaz de resolver o seu problema. Porque quando se trata de algo que é dentro de você, muitas vezes você não vai conseguir expor exatamente o que está passando. E não é que talvez o ser humano não seja capaz, acho que eu me expressei mal. Na verdade é que a nossa confiança na solução de alguma coisa não pode estar voltada para um outro ser humano. Então, o único que pode resolver todos os problemas, que ouve, que para ouvir e dar atenção, é Jesus. Então, coloque diante de Jesus, pela oração, que é conversando com Deus, coloque para Jesus os seus anseios, as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus desafios. Não coloque a sua expectativa no outro ser humano, porque isso vai te frustrar. E isso entra um ciclo, né? Que você vai se frustrando. Como pessoa frustrada, você vai frustrar outros também. Não estou dizendo que não teremos frustrações. Por outros motivos, talvez. Mas é que a nossa confiança não pode estar no homem que é mortal. A nossa confiança, a nossa esperança, a certeza de que as coisas vão se acertar, primeiramente vem de Deus. Porque é Deus que conhece lá dentro o seu coração. Eu estou falando tudo isso porque eu vejo que muitas pessoas colocam as suas expectativas num outro ser humano como se aquele outro ser humano fosse o salvador da pátria. E aí quando se trata de religião, às vezes a gente coloca no outro, a gente vai atrás do outro para receber uma bênção, para receber uma cura. A gente pode viajar para receber um determinado, sei lá, um sinal, um toque de alguém. E a gente não precisa disso. Porque isso é enganação. Há falsos mestres, pessoas que usam o nome de Deus, mas não têm o coração voltado para Deus. Porque quando Paulo fala para Timóteo, olha, se a pessoa não concorda com ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, ela é orgulhosa e nada entende. Tem pessoas que são assim claramente, que querem simplesmente, quando uma pessoa ela se coloca como alguém que precisa receber um benefício seu para poder te dar algo em troca, como uma oração, gente, oração não se paga. Bênção de Deus não é de acordo com bens materiais. Então, tem muitas pessoas feridas em nome de Deus, e tem um livro super bacana que se chama Feridos em Nome de Deus. Ele é antigo, mas ele fala exatamente de relatos de pessoas que foram feridas em nome de Deus. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas, ao invés delas procurarem a fonte, direto na fonte, que é Jesus, que é Deus, que é ler a Bíblia, leia a Bíblia e não espere passar por outra pessoa o filtro daquilo que Deus quer revelar para você, da bênção de Deus para você, você tem que falar diretamente com Ele. Porque não existe um intermediário entre Deus, entre os homens, né? E Deus, se não for Jesus Cristo, Ele é o único. Não existe um outro ser humano que faça essa ponte, essa ligação. Quando você tem contato diretamente com Deus, é porque você já creu que Jesus Cristo, Ele é o único que pode te conectar com Deus. Então, não deixe ser enganado por falsos mestres, por pessoas que falam muito bonito, que usam o nome de Deus, mas que na verdade nada tem e nada falam sobre Deus na sua essência, porque as suas atitudes, o seu testemunho, os frutos mostram que não são pessoas confiáveis. Então, em tudo na sua vida,
sempre leve para a Bíblia, para a palavra de Deus. Em tudo na nossa vida a gente tem que comparar uma coisa que a gente ouviu de outra pessoa, compare com a palavra de Deus. E quando fala que essa pessoa tem um interesse doentio, tem muitas pessoas que têm desejos que não são saudáveis e que acabam não, de propósito, né? Prejudicam outros, e isso Deus abomina. Quando tem um ambiente que causa inveja, difamação, mexericos, disse-me-disse, né? Quando causa isso, saiba que Deus não está presente. E quando tem troca, o reino de Deus não é um reino de barganha. Então é um reino de fé. Então a gente precisa se achegar a Deus pela nossa fé, e não existe um outro ser humano que vai fazer você ter uma conexão com Deus. A sua conexão com Deus, ela é pessoal, é você e Ele, através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, né, deixou o Espírito Consolador. Então é só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pronto, acabou. É você tendo contato aí com eles. Vou ler agora o comentário 5 que eu escrevi. Primeiro eu leio o versículo, depois o comentário. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Então não é uma coisa nova, né? É uma coisa recorrente, pessoas usarem a fé de outros, porque tudo que se trata de emoções, tudo que se trata da busca do ser humano, se trata de uma também certa vulnerabilidade. Então, muitas pessoas acabam usando vantagem em cima disso. E o que eu escrevi em 2016 foi: desde o tempo de Paulo, havia homens que usavam o evangelho para ganhar dinheiro. Pronto, ponto, né? É isso. Ai, Eliana, que saudade! Gente, a Eliana é uma pessoa muito querida. Só me lembro dos suspiros, a gente comprando suspiros e comendo. Que delícia. Um beijo. Agora eu vou ler o comentário 6. Você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade com contentamento. Então, contentamento, em primeiro lugar, hoje o que eu sei sobre contentamento em 2022. Contentamento não tem a ver com a situação que eu estou vivendo. Contentamento tem a ver com a minha essência, com o meu interior. Então eu exerço o contentamento quando eu estou numa situação favorável, e também eu exerço o contentamento quando eu estou numa situação desfavorável. E o que eu escrevi foi: piedade e contentamento andam juntas, só assim é verdadeira. Então, quando um coração piedoso, quando Paulo fala aqui para Timóteo que verdadeiramente uma pessoa é próspera quando ela exerce a piedade com contentamento, é porque não é uma piedade falsa, não é algo que a pessoa faz com generosidade só para os outros verem, não é algo de fachada, é algo que está dentro dela. E ela exerce isso com contentamento, com gratidão, com alegria. E contentamento é uma mistura, né? É você ter um coração grato, alegre e disposto em servir, né? Independente das circunstâncias. E isso não é algo que a gente consegue no estalar de dedos. Algo que a gente precisa sempre desenvolver, sempre buscar uma piedade verdadeira e o contentamento em Deus. E assim como o nosso corpo precisa de alimento, para a gente ter um crescimento nessa área de uma piedade sincera e exercer a piedade com contentamento, a gente só consegue isso, eu falo por mim, quando eu recorro à Bíblia, lendo, meditando, vendo o que Paulo escreveu aqui para Timóteo, vendo outros trechos da Bíblia, e é o que eu vejo aqui. Miriam, uma verdadeira prosperidade, você está sentindo falta de alguma coisa? Então você não está sendo próspera. Porque eu ouvi, acho que foi este ano, eu já tinha ouvido outras vezes, mas não tinha me marcado. Mas sabe quando você não consegue assim, memorizar exatamente as palavras? Esse ano eu consegui memorizar. Eu estava ouvindo um podcast do Dizoscope e o entrevistado, ele falou assim:
prosperidade é quando eu não sinto falta de nada. E aí, quando ele falou isso, foi um podcast que o Douglas Gonçalves fez com um brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos, é um irmão na fé. Ele falando isso, eu falei assim: Senhor, me perdoa. Muitas vezes eu acho que eu sou uma pessoa próspera, eu procuro ser grata pelas coisas, mas eu estou sentindo falta de algumas coisas. E eu digo que às vezes não são faltas só materiais. Nesse momento que eu fiz essa oração para Deus, eu estava sim sentindo falta de coisas físicas, materiais, mas também eu estava sentindo falta de outras coisas na minha vida que não eram materiais, que eram emocionais. E eu falei: Senhor, eu não estou me sentindo próspera. E eu sei que o Senhor me criou para eu ser uma pessoa próspera. Me ajuda com isso. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus, pedindo para que Deus, Ele enchesse o meu coração, transbordasse o meu coração, para que Ele viesse suprir essas necessidades, tanto as físicas quanto as emocionais, que eu precisava saber lidar. E porque a prosperidade, ela tem a ver com contentamento. E eu só consigo também exercer a piedade quando eu tenho contentamento. Quando eu me sinto, porque aí sim eu vou ser próspera. Então eu pedi para Deus, e é uma oração que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus respondeu, porque muita coisa dentro de mim mudou. Quando a gente fala, quando não é final de ano, um Feliz Natal e um próspero ano novo, você está desejando para a pessoa que nada falte na vida da pessoa. Infelizmente, a gente condiciona muito a nossa mente a pensar na prosperidade apenas relacionada a bens materiais, a dinheiro. Mas a prosperidade é você não sentir falta, é você não ter, não é só sentir não, é você não ter falta de nada. É você não ter falta é você não ter carência na sua vida, sabe? De coisas. E saber, gente, que quem é a fonte da prosperidade é Deus. Porque o tanque para nós abastecermos o que nós precisamos não é o outro, não é a outra pessoa, é Deus, é Deus. Então desenvolva o autoconhecimento, né? Quais são as suas necessidades e busque em Deus o abastecimento para que você tenha as suas necessidades supridas. Um outro versículo que eu comentei foi o versículo 8. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. O que eu escrevi foi: contentamento consiste na satisfação em relação às necessidades básicas da vida. Às vezes a gente, e eu falo por mim, às vezes eu vou falar pra mim porque eu tenho que falar de mim, né? Então, a Miriam, às vezes eu tenho uma necessidade de algo que na verdade não parte de mim, parte dos meus olhos, de ver alguém em tal lugar tendo tal experiência e eu querendo viver aquilo também. E aí, às vezes, eu não tenho as condições de viver aquilo. E o meu coração fica insatisfeito. E eu vejo que não é uma necessidade real. É um desejo do meu coração que é para eu viver de acordo com o que os meus olhos veem, o que eles enxergam. E aí, às vezes, a insatisfação entra dentro de mim por questões tão pequenas que depois elas se tornam grandes. E quando eu paro para pensar e refletir em tudo, eu falo: Miriam, você precisa realmente disso? A motivação de você querer viver isso é porque você quer ou é porque você viu outro vivendo? Então, quando na Bíblia fala para a gente tomar cuidado com os desejos do nosso coração, é como eu disse algumas vezes atrás, é que muitas coisas podem passar pela nossa cabeça, mas elas não podem fazer ninhos na nossa cabeça. Então, às vezes a gente entra
Isso nunca aconteceu assim comigo por conta disso. Mas entrar numa dívida horrorosa, trocar os pés pelas mãos, ter um desequilíbrio a ponto de, né, tomar uma decisão a ponto de se desequilibrar financeiramente, isso nunca aconteceu comigo, porque eu queria alguma coisa e não poderia deixar de ter, isso nunca aconteceu. Mas eu oro muito sobre isso, para Deus me ajudar a vigiar os meus pensamentos, porque muitas coisas, muitos desejos que são, é uma desculpa para eu ter uma vida mais confortável, às vezes não é para ter uma vida mais confortável, não. É simplesmente para eu entrar na onda que todos, aparentemente, que eu vejo estão vivendo. Mas Deus, eu sei que Deus quer que a Miriam, que eu, viva uma vida tranquila, em paz e da forma que é para eu viver. Não da forma que eu vejo outros vivendo, eu acho que eu tenho que também entrar e surfar aí nessa onda. Então, o que eu vejo quando a gente fala que existe uma certa ditadura da beleza, quando existe uma certa ditadura na sociedade, né, de como se deve viver, você está bem financeiramente se você tiver isso e aquilo outro. Quem conhece o seu coração é Deus. Descansa em Deus. As necessidades básicas a gente tem que sempre trabalhar bem, né, porque como Paulo mesmo falou para Timóteo lá no início, olha, quem trabalha tem que honrar o nome do seu Senhor, e o nosso Senhor é o nosso Pai Celestial, né, o Deus Pai. Então nós precisamos honrar o nome dele trabalhando bem, de forma correta, exercendo bem as nossas funções com zelo, com eficácia. E as coisas elas vão acontecendo naturalmente, mas o nosso coração não pode estar voltado em coisas que são supérfluas. Não que a gente não venha a ter. Precisamos viver bem, confortavelmente, mas o nosso coração não pode estar apegado a isso. E a nossa satisfação, é o que Paulo fala aqui, a satisfação do nosso coração, a satisfação da nossa vida não pode estar relacionada a questões que são supérfluas. Quando a gente estuda economia, meu primeiro curso foi administração. Minha primeira formação foi administração de empresas. E dentro de administração a gente tem a disciplina de economia, né? E aí o professor ele falava sobre o que é supérfluo, né? Quais são as coisas básicas da vida, os bens, né? Os bens supérfluos. Então assim, é a gente parar para pensar. E eu parar, né? Eu parar para pensar e sempre pedir para Deus, Senhor, me ajude a colocar aí um filtro nos meus pensamentos, nos meus desejos, a realmente só buscar aquilo que realmente importa, que tem a motivação certa. Uma coisa que eu tenho dentro de mim, que assim, não são muitas pessoas que têm esse desejo, mas aí eu sei que é meu, assim, natural, eu nunca fui para fora do país, do Brasil, mas eu tenho um desejo muito grande de conhecer Machu Picchu, lá no Peru. Então, é uma coisa assim que, quando eu puder, né, eu vou. Em outros países também tenho vontade de viajar e tal, não para morar fora, mas para conhecer. Para conhecer outras culturas, eu acho que é um ótimo investimento. Mas antes, eu quero muito conhecer outras partes do nosso país, porque o Brasil ele é tão lindo, é tão rico, então eu quero conhecer outros lugares do Brasil. E isso eu tenho colocado diante de Deus também, para que Ele dê sabedoria para eu administrar bem, né, todas as coisas que chegam até as minhas mãos, o fruto do meu trabalho, e assim eu possa ter também uma vida satisfeita da forma correta, né? Eu também escrevi sobre o versículo 9, que fala: mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e em muitos desejos tolos e nocivos, que lhes causam dano e ruína, e finalmente levam à destruição. O que eu escrevi foi: o problema não é querer ser rico. O problema é ter a ganância para se obter a riqueza. Não é à toa que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então, gente, é uma bênção ser rico. Meu, de verdade, assim, não ter preocupação com dinheiro é muito bom. É muito bom, me dá uma tranquilidade maravilhosa de viver, sabe, tendo as coisas ali para suprir, porque aí você desfruta de uma condição de vida melhor.
é uma bênção. O problema é quando a gente coloca o dinheiro como nosso senhor. É aquela música lá do... esqueci o nome da banda, mas que fala: desejo que você tenha quem amar. E aí no meio dessa música, que é super bonita, ele fala: desejo que você tenha dinheiro, mas que você mostre a ele que você é o senhor dele, que você é o dono dele, e não que ele é o seu dono. E é isso. Eu também comentei sobre o versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que eu vou ler agora para vocês é uma citação do bispo Riley. É J.C. Riley. Citação dele. O dinheiro, na verdade, é uma das possessões que mais causa insatisfação. Ele tira algumas preocupações, sem dúvida, mas traz a mesma quantidade de preocupações que tirou. Há dificuldades para consegui-lo, há ansiedade para mantê-lo, há tentações ao usá-lo, há culpa ao utilizá-lo com abusos, há dores em perdê-lo. A perplexidade em se desfazer dele. 2/3 de todas as brigas, disputas e processos judiciais no mundo surgem de uma simples causa: dinheiro. Essa foi a citação do bispo, que é muito interessante porque olha como o assunto rende, porque ele tira a preocupação e ele traz preocupação. Ele tira a preocupação porque você pode pagar um grande esquema de segurança para você se sentir protegido. Mas também ele traz preocupação porque você sabe que o seu dinheiro pode ser alvo de insegurança, pode trazer insegurança para você. É muito interessante a abordagem desse bispo quando ele fala que a dificuldade para consegui-lo, a ansiedade para mantê-lo, há tentações ao usá-lo, a culpa ao utilizá-lo com abusos, há dores em perdê-lo, a perplexidade em se desfazer dele. É um engano a gente achar que os recursos financeiros serão a salvação da humanidade. O homem pode construir os maiores abrigos, os melhores esconderijos, mas de nada vale. Acho que o Covid deixou muito claro que o homem ele pode ter todo o dinheiro do mundo para investir no seu ar, né? Para investir num mecanismo ali que dê fôlego para ele. Mas isso não se sustenta. Se Deus chega e fala: olha, até aqui você pôde respirar, daqui para frente o seu ar eu estou tirando de você, acabou. É o fim da linha e o seu traço na existência termina ali. O dono da vida é Deus. E eu passei por uma experiência de fazer um tratamento reprodutivo. Eu fiz a FIV no ano de 2016. Eu fiz um tratamento de fertilização in vitro, que não deu certo, né? Tipo assim, eu fiz transferência de embriões e tudo, mas eu não mantive. E mostrou pra mim que foi um alto investimento, né? Dinheiro, emoções, assim. Um dia eu falo melhor sobre isso. No meu livro, que eu vou lançar esse ano, fala sobre isso também. Mas ficou claro pra mim que o homem pode ter todo o dinheiro do mundo. Não era o meu caso ter todo o dinheiro do mundo. Mas é você investir em algo e achando que aquilo pode trazer um resultado. Pode, mas não é a palavra final. É aquela velha história. O homem faz seus planos, mas quem dá a palavra final é Deus. Você pode fazer um maior investimento para você conseguir ter filhos. Mas se Deus não soprar o fôlego, não há vida. Você pode investir tudo para você manter alguém ligado aos aparelhos. Mas se chegar o momento de Deus retirar aquele fôlego, não tem como. Então, o homem, nós somos dependentes de Deus.
E não deixe os dias passarem sem você reconhecer isso. Busque viver uma vida confortável. Tenha o seu dinheiro. Eu falo para mim, Miriam, tenha, saiba administrar bem, mas não se apegue. Não se apegue a isso. Saiba viver bem. Eu acho que Paulo deixa muito claro isso na Bíblia, e lendo esse comentário aqui do bispo Riley, eu vejo que, eu acho que é Riley, é R-Y-E-L-E, Riley ou Riley. Eu vejo que a gente precisa ter sempre na nossa mente quem é o nosso Senhor, onde está a nossa confiança. Em Salmos tem um versículo que fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, do nome do Senhor dos Exércitos. Então é isso, Miriam. A sua confiança não pode estar em outra pessoa, na sua própria força, em bens. A sua saúde não vem do seu plano de saúde, não vem do boleto pago porque você tem ali o dinheiro da consulta. Em primeiro lugar, tenha o dinheiro para passar em bons médicos, fazer os melhores tratamentos. Mas saiba que a fonte de tudo é Deus, é só Ele. Continuando, eu também fiz um comentário sobre o versículo 11. Você, porém, Paulo falando para Timóteo, você, porém, é um homem de Deus. Fuja de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha aí, gente, fruto do Espírito, né? Uma parte aí do fruto do Espírito sendo dito, né? Paulo falando para Timóteo. Então, reforçando para Timóteo, saiba que você é um homem de Deus, viva como um homem de Deus, fuja das coisas nocivas, né? Coisas que não tem a ver com o fruto do Espírito. Gente, é pra fugir, não é pra ficar ali, tipo, mas não tem nada não. Porque a obra da carne a gente foge. Fruto do Espírito tá lá em Gálatas, a gente um dia lê o livro de Gálatas e antes mesmo de eu ler, procure você, porque você não tem que ficar dependente de outras pessoas para ler a Bíblia, não. Cada um tem que ter a sua responsabilidade em buscar e conhecer a Deus. O que eu escrevi sobre esse versículo foi: melhor definição de piedade que encontrei piedade é a semelhança com Deus. Eu não sei porque eu escrevi isso, porque esse versículo não está falando de piedade. Bom, mas o seguinte em tudo a gente tem que buscar semelhança com Deus. Eu também comentei o versículo 16. O único imortal que mora em luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum homem jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja honra e poder e domínio para todo sempre. Amém. Gente, isso dá uma linda canção também, né? Então, Deus, eu escrevi que teofania é a manifestação de Deus. Muito bem. Deus, quando ele se manifesta, nós temos aí uma teofania. Gente, confesso também que eu não sei por... eu sei sim, porque eu escrevi. Por quê? Fala aqui que nenhum homem jamais viu, né, Deus e nunca o verá. Nós, como, né, nosso corpo físico, aí não vimos Deus, nós só o veremos quando estivermos transformados. Mas na Bíblia tem registros, né, de várias histórias que Deus, ele se manifesta para o homem. Quando ele se manifesta para o homem, de várias formas. Aí a gente tem que ir estudando a Bíblia para ir conhecendo, né, as outras histórias que falam sobre isso. Aí a gente fala que é uma teofania, porque quando Deus se manifesta, por exemplo, ele se manifestou para Moisés, para Abraão, aqueles momentos que ele falou com esses homens foi uma teofania, uma manifestação de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido. Na sarça ardente, a presença de Deus estava ali, Moisés viu, né, a sarça ardendo e ela não se queimava, ela continuava ali como, né, um fogo que não se apagava, e aí a sarça é como se fosse uma planta, é uma planta, tá? Aí aquilo é uma teofania. E o versículo 18, que Paulo fala: ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Estou falando o quê? A regra de vida de John Wesley era... Isso eu peguei no comentário porque eu li a Bíblia juntamente com um comentário bíblico popular. Então tem vários
exemplos, citações, e o que eu achava interessante eu ia anotando. Isso eu anotei do comentário. John Wesley foi um grande homem de Deus que trabalhou. Hoje eu tô meio com a língua enrolada, preciso beber água. Foi um grande homem de Deus que trabalhou servindo a Deus e fez o nome, né, o evangelho ser conhecido em vários lugares. Então a regra de vida de John Wesley era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, em todas as ocasiões que puder, para todas as pessoas que puder, por mais tempo que puder. Uma regra de vida, né, gente? Que eu procuro também para mim. Senhor, me perdoa quando eu não consigo e me ajuda para que eu possa conseguir todas as vezes. E tem o versículo 19. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida frutífera. Que eu escrevi: o único investimento seguro para a eternidade é juntar tesouro no céu. Tudo na nossa vida. Tudo eu peço para Deus: Senhor, ajuste o meu olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente tem um valor, né, para sempre. Então que o meu coração, as minhas ações, tudo na minha vida esteja direcionado para o que é eterno, eterno. E o versículo 20. Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você. Evite as discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam de seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. O que eu escrevi foi: falatórios inúteis são conversas vazias sobre questões não proveitosas. Gente, eu confesso, isso eu não tirei da minha cabeça. Isso eu tirei de um outro livro. Então eu vou repetir para vocês porque é bem bacana. Falatórios inúteis são conversas vazias sobre questões não proveitosas. O quanto eu tenho falatório que é inútil. Então, assim, uma conversa que não tem algo proveitoso é inútil. Então, é sempre tomar cuidado passando tudo que a gente fala naquelas 3 peneiras. É verdadeiro? É bom, né? Vai fazer bem para quem ouve, é verdade, é bom. Nossa, as 3 peneiras, esqueci a outra. Uma é verdade, a outra é bondade. Esqueci a terceira. E aí tem mais uma observação. Na verdade, nenhum verdadeiro achado da ciência deverá contradizer a Bíblia, porque os segredos da ciência foram colocados no universo pela mesma pessoa que escreveu a Bíblia, ou seja, o próprio Deus. Eu coloquei isso porque tem muitas pessoas que acabam se gabando do seu conhecimento e acabam provando que nada, provando a própria ignorância, né? Atestando a própria ignorância. Todos os estudos hoje que eu vejo sobre comportamentos, né, psicologia, até mesmo questões financeiras, quando se trata de educação financeira, tantos estudos que são feitos hoje, né, pesquisas feitas e chegamos a tal conclusão. Já estava tudo na Bíblia, sobre questão de administrar as finanças, sobre questão de administrar o próprio tempo, sobre a questão de cuidar das emoções. Gente, tudo tá na Bíblia. É incrível como tudo se concentra aqui. E aí, às vezes, é preciso ter pesquisas, estudos para comprovar, né, o que a Bíblia fala. A gente acredita pela fé e traz resultado porque, para mim, a fé ela é algo que é racional. E não é só o que eu sinto, eu vejo, eu percebo, eu pego nesse resultado. Acho que quando eu sigo a vida de acordo com o que a Bíblia ensina, a vida se torna bem melhor, muito mais fácil de ser compartilhada. E Paulo falou nesse capítulo, né, que terminou aí o capítulo 6. Terminamos hoje o livro de 1 Timóteo. Paulo falou muito sobre a questão desse último capítulo, sobre dinheiro, né? E às vezes a gente fala que, nossa, mas tem tanto apego assim. Infelizmente tem muito apego. Eu assisti a um podcast daquele Achismos,
É do Maurício Meirelles. E tem um podcast, uma entrevista com uma moça que fala só sobre tráfico humano. É muito interessante o tema. Às vezes a gente faz vista grossa para isso, mas é um assunto muito relevante que precisa ser muito compartilhado. Então, estou falando para vocês. Infelizmente, tem pessoas que têm muita grana e se gabam em cima disso e acham que têm o direito de fazer o que elas bem querem, bem entendem. E o tráfico humano mostra isso. Tem pessoas que se sentem no direito de ser dona de outras e uma escravidão chama a outra escravidão. Então, o tráfico humano por questões de órgãos, né? Não é doação de órgãos, não. É roubo mesmo de órgãos, é ludibriação de outras pessoas, é a prostituição. Meu, é muita grana envolvida e coisas que só fazem mal. Quando Paulo fala que o dinheiro é a raiz da amargura, da raiz, né, da raiz de todos os males. Eu tô olhando pro William pra ver se ele me socorria, que fugiu a palavra. E ele tá aqui em pé, de frente pra mim, que ele tá indo trabalhar. Mas vamos lá. Já vou finalizar. Paulo fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, saiba onde está o seu coração. O dinheiro não pode ser o nosso dono. Nós somos os donos do dinheiro. E o que chega até as nossas mãos, nós devemos saber administrar, lembrando que a nossa conexão com Deus passa pela nossa conexão com as pessoas. Então, na horizontal, eu tenho um relacionamento com os outros, eu preciso viver em paz, né? Para eu ter acesso também a Deus. Porque a própria oração do Pai Nosso fala: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para a gente receber o perdão de Deus, nós precisamos perdoar e sermos perdoados. Para sermos perdoados. Gente, muito obrigada a todos vocês que assinaram. Tia Fátima, Aninha, o Gustavo da Fran, que Deus abençoe todos vocês. Desejo para vocês um bom sábado. Amanhã a gente lê um outro livro. A gente vai ler o 2 Timóteo, para ser continuação. Então, a primeira carta de Timóteo nós lemos. Amanhã a gente lê a segunda carta de Timóteo, às 7h10. Vou fazer uma oração. E se você se sentir à vontade também, fale com Deus neste momento. Deus, eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que Tu és o nosso Criador. Eu acredito que o Senhor confiou as palavras que Paulo entregou para Timóteo. E o Senhor confiou a mim nesta manhã para que eu pudesse ser alimentada e que o meu coração esteja realmente alinhado à tua vontade. Que o Senhor faça o que precisa ser feito na minha vida, me dando muita paz, me dando muita sabedoria, sabendo que todas as minhas expectativas devem estar no Senhor. Que eu ore, como eu já li em Salmo, que a minha confiança não está em carros, não está em cavalos, mas a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Obrigada, porque o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor conhece tudo a meu respeito e eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, por tudo que me afasta de Ti. E me ajude a ter uma vida mais santa, mais digna da Tua presença, que eu reflita o Teu amor e que eu possa viver de acordo com o que o Senhor tem para mim. Abençoe o meu lar, abençoe o lar de cada pessoa que está assistindo, que o sábado seja, que o dia de hoje seja um dia muito iluminado, é o que eu peço. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Até amanhã.